Olá, bom dia, 10 horas 1 minuto, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Estamos aqui para começar pela Jovem Pan, mais uma edição do nosso Jovem Pan Morning Show. a revista radiofônica da Jovem Pan. Por aqui, informação, prestação de serviço, entretenimento na nossa conversa dessa quarta, dia 9 de agosto de 2017. Tensão no ar. Donald Trump diz que vai responder com fogo e fúria a novas ameaças nucleares da Coreia do Norte. Ontem, o país asiático ameaçou promover um ataque com um míssil contra alvos próximos de bases militares dos Estados Unidos em Guam, no oeste do Pacífico. De volta pro aconchego, depois de um hiato que começou em 2015, quando se aposentou, o americano David Letterman vai voltar a apresentar um talk show. Em que canal de televisão, hein? Na verdade, ele foi contratado pela toda-poderosa Netflix. Campeão, você vai se emocionar e se revigorar com o papo que a gente leva já com o atleta, modelo e apresentador de TV Fernando Fernandes. O ex-BBB e o jornalista Pablo Miyazawa estarão aqui para falar desse lançamento aqui, ó, que está em minhas mãos. Vejam só, você que nos acompanha pelo YouTube, tá vendo aqui a capa de Inquebrável, a história do atleta que se reinventou depois de perder o movimento das pernas. Daqui a pouquinho a gente trata do conteúdo desse livro aqui no Morning Show. Esses são alguns destaques do programa dessa quarta-feira, todos são muito bem-vindos. Bom dia, Paulinha. Bom dia, Imagino Ed. que a sua hashtag vá ao encontro desse último destaque aí, não? Caramba, como não, né, Ed? Essa história do Fernando é uma putz de uma história. A gente vai saber mais detalhes hoje dessa luta, dessas conquistas diárias e vai mostrar por que é que você não deve ficar reclamando da vida, né, Ed? Vamos para os assuntos mais comentados do Brasil no Twitter hoje, usando a hashtag Inquebrável. Vale meme também, vale gif, vale bom humor e vale comentário também sobre o programa pra gente levantar essa tag, hashtag Inquebrável, pros assuntos mais comentados do país, que aí tem prêmio pra vocês. Bom, eu vou levar esse tema para interação com os ouvintes também aqui pelo WhatsApp, tá bom? 11-931-17009. A minha pergunta para você, querido ouvinte do Morning Show, é a seguinte: qual a maior dificuldade ou desafio que você já enfrentou na vida e como é que você lidou com essa situação? A gente tá esperando as mensagens aí em áudio ou em vídeo, tá certo? 11-931-17009. Conte aí pra gente a maior dificuldade que você enfrentou até os dias de hoje e como é que você lidou com essa situação, tá bom? Estamos aguardando a tua mensagem aqui pelo nosso WhatsApp. No mais, te convido a visitar a nossa página no Facebook. Tem sim lá muita informação, tem conteúdo extra do programa. Você pode conferir tudo o que acontece nesse estúdio multicolorido aqui da Jovem Pan, tá certo? É só você interagir com a gente e entrar na nossa paginazinha lá no Facebook. Se gostou, é só dar um joinha. E se inscrever também no nosso canal no YouTube. Você pode, além de ouvir tudo que a gente fala nas manhãs aqui da Jovem Pan, acompanhar o programa ao vivo na nossa transmissão, tá certo? E ver todo o material que já passou aqui pelo Morning Show, as entrevistas, tá bom? Todo mundo convidado. youtube.com/morningshowjp. Já convidei todo mundo a passar a próxima hora e meia com a gente? Vamos nessa, o programa tá só começando. Vamos lá, abrindo o noticiário, a gente fala aqui de mais um episódio, mais um capítulo, né, do nosso quadro aqui, Não Convide para a Mesma Festa. Hoje temos dois importantes personagens da vida pública estrelando o nosso quadro aqui. O presidente Michel Temer e o procurador-geral da República, Rodrigo Janot. Para onde a gente vai? Direto para Brasília tratar desse assunto com o nosso correspondente na capital federal, Zé Maria Trindade. Vamos contar aí, por que é prudente evitar, né, que esses dois, digamos, sujeitos estejam sob o mesmo teto? Bom dia para você aí em Brasília, Trindade. É isso, muito bom dia. Vai sair fogo. Agora, engraçado que apareceu um personagem novo aqui que eu não convide para festa nenhuma. É o caso do metrosexual da floresta lá, o deputado da tatuagem, o Vladimir. Ele está sendo acusado de assédio sexual. Ele publicou no Face lá mensagens misóginas contra a jornalista Vasília Rodrigues. Tá dando uma confusão danada. Mas nesse caso aqui do presidente Michel Temer, eu acho que
ele tem ali uma inveja da Venezuela que simplesmente mandou destituir a procuradora, né? Neste caso, o presidente Michel Temer foi ao Supremo e registrou ao ministro Fachin para afastar o procurador-geral da República, Rodrigo Janot. Ele disse que está sendo perseguido. Agora imagina, o presidente da República, num país presidencialista, né, onde o presidente pode tudo, perseguido politicamente por alguém. É assim que ele diz que está sendo pelo procurador-geral. O ministro Gilmar Mendes acudiu ali o presidente, dizendo que há exagero do Ministério Público, quer inclusive rediscutir esta possibilidade, o direito do Ministério Público investigar, e isso acabou provocando um prurido total por aqui. E do seu lado, o procurador-geral admite que a defesa do presidente é esta de atacar o Ministério Público e se preparou com aquela história de enquanto houver bambu, haverá flechas. E ele adianta que até o dia 17 haverá flechas. E o procurador-geral recebeu o apoio dos procuradores. Então, num salão onde estaria, né, o presidente Michel Temer e o procurador-geral da República, haveria uma divisão, um grupo de procuradores ali protegendo o procurador-geral e o grupo do Centrão e do Congresso protegendo o presidente Michel Temer. A festa não seria boa e ficaria dividida, viu, Ed? Vou colocar o Augusto nessa conversa com a gente. Bom dia, Augusto Nunes. Janot tá perseguindo o Temer mesmo? Como é que é a tua visão? Isso? Tem flecha, tem zarabatana? O que mais que tem? Quem assiste a filme de faroeste, assistia muito, é o seguinte: o sujeito faz assalta o banco da cidade, né? Os bandidos chegam, fazem o diabo lá e eles são perseguidos pelo mocinho. Aqui no Brasil os caras fazem isso aí e se acham perseguidos pelo que deveria ser o mocinho. Agora, é ridículo falar isso quanto ao Sérgio Moro, por exemplo. Quanto ao Janot, eu acho o seguinte: ele só persegue um, né? Tem vários bandos na cidade, ele persegue um só. E todas as flechas são lançadas na direção desse. São merecidas. Ele teria uma imagem muito melhor se ele atirasse para outros lados também. Uhum. Porque agora está sobrando só pro presidente Temer, não sem motivo. Uhum. Eu quero aproveitar isso aí e colocar nesse molho aqui, se tivéssemos numa condição normal de temperatura e pressão, a justiça é a justiça, soberana, claro. Ok? A gente falou há muitos dias sobre a questão da politização do judiciário. Então agora vem as defesas do Michel Temer de um lado, dizendo que Janot o persegue. A defesa de Lula dizendo que o Moro persegue. Agora, é um embate. O Gilmar Mendes dizendo que todos perseguem. Que todos perseguem. Quer dizer, há condição de, se você verificar e fazer um julgamento isento diante de um quadro onde a política invade a questão da justiça? Eu acho que sim, porque o eleitorado está fora dessa. A eleição no Amazonas, por exemplo, a mais alta abstenção da história, o que não significa que o eleitorado está indiferente, não. Significa que ele está se preparando aí para votar em 2018, a eleição isolada. No interior do Piauí, o Lula apoiou um candidato dizendo que aquilo era uma eleição nacional, que ali seria dada a prova de que o PT merece governar o Brasil. O candidato dele foi um fiasco. Portanto, eles estão completamente à margem do país. Estão agindo num mundo irreal lá deles e as contas vão ser acertadas em 2018. Com todos. Trindade, obrigado pelas suas informações. Quer acrescentar alguma coisa rapidamente? Sim, como diz o Raul, isso tudo acontecendo e eu aqui no Congresso vendo os deputados e senadores criando fundo para investimento em campanha eleitoral, né? Uhum. É acabar com o intermediário. Antes o dinheiro saía do cofre público, passava pela empreiteira e depois chegava na campanha. Agora é direto. Perfeito. Ô Zé Maria, você não tem tatuagem do Temer e nem faz parte da bancada dos jatinhos. Eu não sei o que você tá fazendo aí em Brasília, viu? E nem sou metrosexual. Pode ser preso a qualquer momento. Metrosexual da Floresta. Essa foi demais. Valeu, Trindade. Um abraço pra você, viu? Bom trabalho aí em Brasília.
Olha, outra notícia importante do dia é sobre um fantasma que vira e mexe assombra a população brasileira. A alta ou a criação de impostos, meus amigos. O governo federal chegou a cogitar um aumento de imposto de renda. Ellen, isso é fato mesmo? Ou a gente já com medo, a imprensa com medo e com receio, já calejada com tanto imposto que tem, já saiu, né, reagindo de uma forma a dar-se a entender que estava sacramentado na frase do Temer que ele aumentaria de fato os impostos. É e fato, o imposto é boato, de renda. né? É fato, é boato. Até para colocar a vinheta aqui. Ensaio, né? Temos. Bom, o que aconteceu, o Edgar hoje me perguntou, né? Ele chegou aqui e disse: não, mas espera um pouquinho, eu ouvi a entrevista. O presidente disse, quando perguntaram para ele, pode aumentar imposto, né? O imposto pode ser uma coisa aumentada, e ele disse: não, ele não respondeu que sim, ele disse: nós estamos sempre estudando. Que tem um estudo permanente da Receita sobre isso. É um estudo permanente. Bom, o que acontece é que num governo como este, na situação que a gente está, em que houve todo um ajuste, né, todo um aperto aí de contas e um sacrifício da população em nome de tentar se fechar o orçamento, quando você pergunta para o governo, vai ter aumento de impostos? Se não vai ter, ele diz, não vai ter. Ponto. Né? É boa. Quando se diz, estamos sempre estudando... Verifica-se a possibilidade de isso acontecer. Significa assim, é bem possível que. Agora, a A gente já faz manchete, essa leitura. a manchete governo cogita aumentar imposto pode ser usada ad eternum. Exatamente. pois é. No Brasil, então, isso aí é uma coisa que, assim, sempre vai se cogitar tocar no bolso da população para solucionar os problemas. Isso é uma fórmula brasileira. E aí a gente entra numa outra questão de por que isso está trazendo tanta polêmica desde ontem. Tocar no bolso de qual população brasileira? O grande problema é que desde o ano passado a equipe econômica de Michel Temer estuda rever a tabela do imposto de renda, tocando numa margem da população que é a margem de pessoas que menos pagam imposto proporcionalmente no Brasil. É uma margem muito pequena, são aqueles salários que estão acima de R$23 mil, ou seja, são os mais ricos da população e que proporcionalmente pagam menos impostos, mas chiam mais e têm uma forte pressão. Aí, bom, quando o presidente diz isso, né, estamos sempre estudando, começa a chiadeira, Rodrigo Maia, Romero Jucá, todo mundo sai e diz, não, isso não passa aqui, aumento de impostos não passam aqui. Então, cuidado, quando a gente está falando aumento de impostos, não é imposto meu, seu, não é de todo mundo. É um estudo que vem sendo feito pela equipe econômica de fato e que mexeria nesta base, que é uma espécie de redistribuição aí, né? Mas que é uma base de muita pressão, é uma base que sustenta também boa parte do governo Temer, e por isso mesmo que ontem à noite já o Palácio já deu uma nota, já emitiu uma nota dizendo não, podemos estar estudando, mas não vamos tocar no imposto de renda, porque isso aí nós não vamos mexer. Então é disso que a gente está falando desde ontem, é nesse ponto que está se tocando, e é por isso que Rodrigo Maia, Jucá e todo mundo está dizendo, na Câmara não vai passar aumento de imposto de renda. Outros impostos podem ser aumentados, por exemplo, o do profissional liberal, é um problema. onerar a folha de pagamento, ou seja, a base, todo mundo que já paga muito imposto proporcionalmente, nesses a gente pode mexer de fato, isso sim pode ser mexido de fato. É isso que pode acontecer, é isso que está sendo discutido. E aí, Augusto? Agora eu vou discordar completamente dessa história aí. Os profissionais liberais, eu estou dando o meu exemplo. O meu exemplo, eu ganho bem, né, mais do que preciso e menos do que mereço faz tempo. Eu sou mais taxado. Quer dizer, eu tenho uma aposentadoria esta ridícula, que pago, que é o máximo, e pago 5 vezes por mês a minha aposentadoria e a dos outros. Eu quero saber por quê. Eu sou só um profissional liberal. Você tem a nota, você tem uma pessoa jurídica, você presta um serviço e dá a tua nota. Você está nessa situação. É um horror de imposto. Vem pra cima dessa turma. Não, tem que separar. Pode ir pra cima de você também. Esses, eu contribuo pra burro com esse negócio e acho justo. O que é que eles deveriam taxar? O que o deputado finge que não é salário. Que o salário dele, eles são menos taxados do que eu, por exemplo. É por quê? Porque os 100 e tantos ali de salário real que eles ganham, esses não entram no imposto de renda. Por que não taxa o direito de herança? Eu não recebi nenhuma. Eu não tenho herança. Né? Nem vou deixar. Agora, quem tem direito de herança, taxa isso aí. Taxa banco.
Taxa os que têm dinheiro de fato, eles vão taxar de novo a classe média, porque eu sou da classe média. Tá? Você pode dividir, tá? Classe média alta, tá bom. Essa vai ser taxada. É justo com o dinheiro do governo, pagar o dinheiro do governo, que não economiza. Porque antes, quando ele herdou o governo da Dilma, o Temer poderia dizer, olha, não tem dinheiro aqui, vamos taxar todo mundo. Mas agora, depois da farra que foi feito, depois do aumento dos gastos públicos, a gente paga a conta somos nós. Somos nós, essa turma que eles falam. Os que ganham mais, ganhamos mais porque trabalhamos muito e honestamente. E ponto final, essa turma é que vai ser taxada. Eu acho que em qualquer país decente, esses profissionais fariam o que o Brasil está merecendo há muito tempo. Desobediência civil. Não paga. E aí você chega e diz, quero ver o que o governo vai falar. E viva Harry David Thoreau. Olha só. É isso. Deixa eu só dar um exemplo disso que o Augusto está falando. Os caras, por exemplo, nos Estados Unidos, ninguém escapa. Aquele corredor brasileiro lá de Fórmula Indy que foi fazer gracinha, entrou com 10 milhões de dólares e quase foi preso. Aquele corredor... Castro Neves, não? Castro Neves. Hélio Castro Agora, Neves. por estes serviços que o governo presta, eles vão querer mais? Isso aí merece uma desobediência civil que teria 100% de adesão. Aliás, eu estou lançando Olha essa aí, campanha. não, fantástico, eu tô nessa, você é teu secretário. Só dar o registro do cálculo, se mexesse nessa faixa aí dos 35%, ou seja, do pessoal que ganha acima de 23 mil, o cálculo é que a gente conseguiria fazer uma arrecadação de pelo menos 10 bi aí. No meio de um número pequeno, afetando um número pequeno de pessoas. De contribuintes. Será que ficou pensando aqui, será que o Dave Letterman está preocupado com a taxação, né, diante da fortuna que ele tem? Isso tem a ver com o próximo assunto aqui, vamos lá, girar o papo aqui. A Netflix anunciou a contratação do aposentado mais cobiçado da televisão mundial, pelo menos quando o assunto é talk show. Paulinha, vamos lá, estamos falando dele, o homem que faz uma entrevista aí como poucos, né, o cara que une a precisão jornalística, por exemplo, de um cara, né, tarimbado como Augusto Nunes aqui, e a irreverência de um Chico Anísio, gênio do humor. Quer dizer que Dave Letterman tá voltando ao batente, é isso? Tá voltando, né? Tá voltando, fechou com a Netflix. Eu até queria saber que salário foi esse, que proposta foi essa, né, Morasse Ed? no Brasil ia ficar pobre. A gente não sabe todos os detalhes dessa nova empreitada, mas é certo que acontecerá, muito provavelmente com o lançamento para o ano que vem. O que estão dizendo? Serão 6 episódios. Em cada episódio haverá sim uma entrevista. A gente não sabe ainda nenhum desses entrevistados, ainda não se especulou nenhum nome. Mas não só isso. A gente também vai ter um Letterman fora do estúdio, explorando o que eles falam que é a sua curiosidade e o seu bom humor. É verdade, né? Agora a gente... Vamos ver como é que vão ser essas situações fora do estúdio também. A Netflix já tem um talk show no ar, que é o Chelsea, que é da Chelsea Handler. Então, o que é que pode acontecer nessas gravações? Ninguém sabe como vai ser, né, Ed? Pode ser tudo gravado antes, pode ser gravado um dia antes e colocado, né, no ar, pode ser gravado de manhã e colocado à noite, né? Pode ser liberado todas as quartas, pode ser liberado uma temporada de 6 episódios de cara. A gente ainda não sabe nada disso, como é que vai ser e nem o nome do programa. O que a gente sabe é que o Letterman realmente... É misterioso isso daí. É que o Letterman tá animado, tá barbudo por enquanto. Será que ele vai continuar? Né? Que ele vai continuar barbudão pra voltar ao ar ou ele vai tirar essa barba? Fica a dúvida, nem o cara lá da Netflix soube dizer se vai manter ou não a barba. E ele falou uma coisa muito engraçada, né? Ele falou o seguinte, ó. Aqui está o que eu aprendi. Se você vai se aposentar para passar mais tempo com a sua família, combine com eles antes. Obrigado por assistirem e dirijam com cuidado. Então, gênio, gente. Ele tem episódios, cara, rapidinho. Ele tem um episódio maravilhoso que ele estava entrevistando o Clint Eastwood. E a certa altura ele falou assim, olha, eu queria falar sobre as questões pessoais. E ele tinha combinado, depois se soube com o Clint Eastwood que não ia tocar nesse assunto, porque o Clint tinha acabado de se separar. Aí o Clint Eastwood começou a olhar, a câmera fechou no Clint Eastwood, ele olhando, aquele olhar, né? Dirty Clint, Harry, Clint. Aí ele falou mais um pouco e falou assim,
era tudo o que eu queria. Coisa assim, esse olhar na minha direção pra saber como é que se sente o bandido. O Letterman tem várias entrevistas incríveis. Eu até peguei um vídeo na internet que compila 10 desses episódios, entre eles quando a Drew Barrymore, super novinha, subiu em cima da mesa dele e fez quase um strip. Mostrou os peitos para David Letterman. Mas ele também ele era um cara... Era muito incrível, né? Uma vez ele foi chantageado também por uma pessoa que tinha informações de que ele tinha traído a mulher e se relacionado com algumas pessoas que trabalhavam com ele. Ele falou isso no programa. Ele saiu da chantagem, abrindo o jogo ali no programa. Então, é realmente um apresentador ímpar. É muito difícil falar de algum outro que seja parecido com ele hoje. Porque ele era sarcástico, maior. Ele não pegava leve com ninguém. Não pegava, sempre punha ali o dedo na ferida, e a volta dele acho que realmente tem que ser comemorada. Agora vamos ver como é que vai ser, né? Porque tem inúmeras possibilidades quando você pega um gigante como o Letterman e esses entrevistados. Quem serão esses 6 entrevistados de ouro aí para essa primeira temporada? Porque eu garanto que se isso der certo, Ed, ele fica por lá com um bom salário e sai dessa aposentadoria. Vamos aguardar. A vontade é continuar no papo do Letterman, mas vamos voltar à política aqui, ó, só pra variar. Calma que vai ser mais engraçado. Ontem foi realizada na Câmara uma das sessões mais tensas do ano e o Vitor La Regina tem os detalhes pra gente. Vamos lá, Vitor. Fala, meu querido. Em sessão marcada por bate-boca e quase agressão, o Conselho de Ética arquivou a denúncia contra 6 senadoras da oposição que ocuparam a mesa da casa durante a votação da reforma trabalhista. Gleisi Hoffmann, Fátima Bezerra, Regina Souza, Vanessa Graziotin, Lídice da Mata e Ângela Portela foram acusadas na ação ingressada por José Medeiros, do PSD. Mas a sessão desta terça-feira foi interrompida quando o presidente do Conselho, João Alberto, do PMDB, anunciava as regras para a escolha do relator. Lindbergh Farias, do PT, disse que a audiência era ridícula e uma palhaçada, iniciando um grande bate-boca. Essa reunião é ridícula! Essa reunião é ridícula! O senhor tem que entender. Essa reunião é ridícula, senhor presidente. A manifestação eu mando retirar. Lindbergh Farias então vai à mesa discutir com João Alberto. Vamos recolher a assinatura para colocar o senador Lindbergh Farias no Conselho de Ética. Me respeite. Você não vai impedir a reunião. Isso aqui é palhaçada. Isso aqui é a reunião do Conselho de Ética. O petista volta para o seu lugar, mas antes discute rispidamente com Gladson Cameli, do PP, que bate na mesa durante o bate-boca. Quando foi na Petrobras... Você arquivou o caso Aécio? Eu tenho sim. Tem quê? Não foi eu que roubei, não. Foi, sim. Vocês arquivaram o Aécio. Vocês arquivaram o caso do Aécio. Vocês arquivaram... Você arquivou o caso do Aécio. O senador Lindbergh Farias não desiste e volta a provocar confusão. Ao voltar a falar com João Alberto, quase troca tapas com o senador Sérgio Petecão, do PSD, que saiu em defesa do presidente do Conselho. Presidente, senadores mesmo titulares... Pela ordem, presidente, pela ordem. Após os xingamentos de Petecão a Lindbergh, o som da sessão é cortado. Mas a imagem mostra os 2 senadores apontando dedos e ameaçando socos. Depois de 10 minutos de confusão, o presidente do Conselho finalmente paralisou a sessão. Na volta, o senador Humberto Costa, que passou grande parte do tempo segurando Lindbergh, questionou o processo. O petista pediu sensibilidade dos colegas e convenceu o líder do governo, Romero Jucá, que disse que faria um gesto de boa vontade com a oposição. Depois de uma das sessões mais tensas do ano no Congresso, a denúncia contra 6 senadoras foi arquivada. Olha, é de petecão, e você fica querendo ver BBB, aí não tem reality show mais agitado que esse aí? Ô Augusto, fala aí pra gente, pra que serve esse Conselho de Ética e Decoro Parlamentar se nem o nome faz sentido, só Augusto? Filtrar mais uma palavra, Comissão de Combate à Ética e ao Decoro Parlamentar. Fala sério, que vergonha, isso, se isso funcionasse, todos eles deveriam ser punidos de cara. A comissão seria esvaziada ontem. Palhaçada, né? Vamos girar? Ellen, fala pra gente aqui agora desse conflito internacional envolvendo aí a Coreia do Norte, os Estados Unidos, uma tensão enorme aí. Quais são os novos capítulos dessa história, dessa briga retórica entre o coreano maluco e o americano doido? Aliás, muito boa a imagem ilustrando aqui para quem está nos acompanhando no YouTube, né? Porque ele é uma figura peculiar, assim, né? O líder norte-coreano. E o que aumentou... Deixa ele ouvir você falando isso. O Morning tem audiência lá, filha. Enviada especial à Coreia do Norte. Tem um míssil mirado aqui.
Daniel Lian, em sua última viagem, quase passou por lá, quando foi acompanhar o prefeito João Dória na China. Mas o que aconteceu é que ontem, né, essa tensão aumentou quando a Coreia do Norte fez ameaças, levou o tom dizendo que poderia atingir as bases militares dos Estados Unidos que ficam no leste das Filipinas. Por que isso, né? Porque desde o último final de semana, as sanções que a ONU tem pedido aos países aplicarem na Coreia são maiores, são mais tensas. Com essas sanções, isso acaba diminuindo, inclusive, o volume de exportações, que não é muito grande ali, né? Mas diminui em quase 1/3 o volume de exportações da Coreia do Norte, fica insustentável para o país, realmente. Já é um país que vive numa escassez muito grande. Quando a gente fala de escassez, é a escassez de comida, gente. É uma escassez muito grande, uma população que vive num limite muito grande de tudo, inclusive disso, né? De subsistência mesmo. E aí, quando essas sanções que são lideradas pelos Estados Unidos, essa negociação de sanção é liderada pelos Estados Unidos, começou a aumentar, a Coreia também elevou o tom dizendo, olha, nós já temos mísseis que podem realmente chegar e tem esse potencial de destruição grande e nós podemos atingir bases militares dos Estados Unidos que estão nas Filipinas. Nisso, Donald Trump, que inclusive criticava muito o Barack Obama quando o Obama tirava 10 dias de férias, agora resolveu tirar 17 num campo de golfe. Ontem, no mês das férias, deu uma declaração dizendo que a Coreia não deveria provocar os Estados Unidos, porque se provocasse os Estados Unidos estaria aí sujeita a ver os Estados Unidos de uma forma muito aniquilando a população ou chegando de forma muito agressiva sobre a Coreia do Norte. Então, você levou o nível de discussão entre os dois países. A gente sabe que tem uma música do Bob Dylan muito boa que diz When you get nothing to lose, né? Quando você não tem nada a perder. O que acontece? Não há uma negociação em termos de diplomacia com a Coreia do Norte, né? Você não consegue negociar de forma diplomática com o país. Quer dizer, tentar fazer esse tipo de coisa não está funcionando, porque não se tem muito a perder. O regime cada vez mais tem perdido a sua autoridade, enfim, sobre as pessoas, tem perdido a sua forma de agir ali, o país vive essa questão de escassez mesmo. Então, qual é a melhor maneira de você mostrar autoridade, de você crescer ali dentro do seu país? É criar um inimigo externo. Quem seria o maior inimigo externo? Os Estados Unidos. Então, não tem muito a perder. Por isso que é uma briga, assim, é um país pequeno, é um país que, né, a gente olha assim, bom, por que os Estados Unidos têm medo da Coreia do Norte? Mas é porque é um país que tem pouco a perder e tem um poderio realmente... Tem uma questão que cabe aí. O míssil alcança. E tem justamente um míssil, né? Aproxima. Vamos lá. Chega, a pergunta que se faz é a seguinte, como é que a Coreia do Norte, um país pobre, miserável, até como você falou aí, tem esse arsenal e esse potencial? Vamos ver o que está por trás disso aí. O arsenal não é poderoso, mas é suficiente para você fazer uma provocação intolerável. Se você jogar um míssil em qualquer território do interesse dos Estados Unidos... Mas tem pouco tempo, Augusto, a Coreia virou, parece, pelo menos... veja bem. Aparentemente uma potência nuclear. É só isso que eles investiram. Ele está pegando, se você pega um cara sensato, digamos, o Obama, ele vai raciocinar, vai pesar de várias formas aí a situação. Agora imagine o seguinte, você é o presidente dos Estados Unidos e você te joga um míssil no Alasca. O que você faz? Não matou muita gente, é uma provocação que não vai destruir o país. Como é que você reage? Então é o seguinte, com o Trump, ele não vai perder a chance de reagir, não. A Coreia, ela já está sem o apoio da China. Ela é totalmente dependente da China, a China está se afastando. Depois da conversa entre o presidente chinês e o Trump. O que eu andei conversando com embaixadores que compararam a situação da Coreia à da Venezuela e falaram a única maneira de não haver uma guerra civil é você ter a cisão no exército. Que aí você decide na contagem de armas. O exército não combate o exército lá. Se o Trump atacar a Coreia, ele vai ter o apoio da Coreia do Sul, que tem muito poder, também sabe Deus se dispõe ou não de arsenal nuclear. Tem países aí que estão desenvolvendo e ninguém sabe. A situação é perigosa por isso, porque o maluco acreditou na própria fantasia e tem do outro lado outro doido. Isso é que pode tornar a situação perigosa, porque normalmente você contornaria esse quadro. Do jeito, com esses atores em com cena... esses personagens... Agora, 10h30, horário de Brasília.
3 de julho de 2009. Nesse dia, o nosso convidado de hoje sofreu um acidente que transformaria seu físico, sua mente, seu cotidiano, sua vida e sua visão sobre a vida. Em razão de sua participação no Big Brother Brasil e da carreira como modelo, Fernando Fernandes tinha se tornado famoso e colhia todos os frutos que a vida de celebridade pode render. Daí vieram a tragédia e os desafios diários. E é em torno dessa história que gira esse livro aqui, que você que nos acompanha pelo YouTube vê em minhas mãos, Inquebrável, a história do atleta que se reinventou depois de perder o movimento das pernas, escrito a 4 mãos pelo Fernando e pelo jornalista Pablo Miyazawa, que também está aqui com a gente nessa manhã de quarta-feira. Pablo, Fernando, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso Morning Show. Bom dia. Bom dia, galera. Bom dia, Edgar. Bom dia a todo mundo. Bom ter vocês aqui para falar dessa tua história, dessa história que o Brasil já conhece, mas não talvez com todos os detalhes que eu imagino que componham esse teu livro aqui, feito em parceria com o Pablo. No pós-fácil, aliás, Fernando, escrito pelo Pablo Miyazawa, é dito que você odeia a palavra superação. Diz pra gente o porquê. Cara, porque essa palavra, o exemplo de superação ficou muito ligado às pessoas com algum tipo de deficiência, a cadeira de rodas, e aí isso aí acaba sendo um pouco banalizado, né? Eu até falo brincando, outro dia eu tava tomando um chopinho com os amigos, aí passou uma senhora, olhou e falou, pô, você tá de parabéns, hein? Eu falei, do quê? Pô, tomando um chopinho aqui com os amigos, não sei o quê. Pô, que exemplo de superação. Eu falei, porra... assim, ela fica muito banalizada, né? Usada dessa forma. Então, isso me deixa um pouco incomodado, mas a gente continua, deixa o exemplo de superação sendo usado. Esse negócio de superação cansou, usa pra tudo. Exato, acho que fica muito banalizado. Então acho que a gente tem que mudar um pouco, até para as pessoas com deficiência, até para o cadeirante, para parar um pouco com esse estigma. São pessoas vivendo uma forma diferente. Então a superação, ela faz parte, está dentro do cotidiano, dentro da característica da pessoa com deficiência. E realmente é um exemplo de superação quem vai pra vida, quem vai pra batalha sentado numa cadeira de rodas, que não é fácil, mas não quer ficar lembrando disso o tempo inteiro. Sim. Vamos lá, vamos pôr a bola no chão aqui. Até, eu imagino que você já tenha contado essa história milhares de vezes aqui, do que aconteceu naquele fatídico 3 de julho de 2009. Mas se você não se importar, eu gostaria que você reproduzisse essa história mais uma vez. Acho importante a gente colocar os ouvintes a par do que aconteceu com você. Cara, no dia 3 de julho eu tava prestes a ir para Milão, abri a semana de moda de Milão. Tinha surgido a oportunidade da minha vida, que era fazer a campanha de uma marca enorme, que é a Dolce & Gabbana. Depois de muitos anos trabalhando aí como modelo, eu falei, cara, surgiu a oportunidade da minha vida. E eu iria para Milão, abrir a semana de moda, abrir essa campanha monstruosa. E num tempo que eu já estava querendo parar de trabalhar como modelo, né? A viver dessa imagem, queria voltar pro esporte. E aí num dia onde eu tive um excesso de treino, treinei de manhã, treinei à tarde, fui jogar futebol à noite, fiquei com a rapaziada no clube, na hora de voltar para casa, aquele calorzão, aquela mania do cara que acha que não vai acontecer nada com ele, liguei o carro, nada de cinto, não pus o cinto, tô voltando para casa, apaguei no volante. Aí quando eu apaguei, eu acordei, quando eu acordei já tava no hospital, sem saber muito onde eu tava, o que tava rolando, né? Aquele negócio todo branco, assim, se olhando, aquilo tudo branco, tentando entender. E a princípio não tinha caído a ficha ainda, eu ainda tava pensando, falei, cara, daqui 15 dias eu tenho que ir pra Milão. Olhei, vi meu corpo, não tinha nada, não tinha machucado, não tinha nada, não tinha sangue, não tinha nada. Quando eu fui olhar pra minha perna, a perna não veio. Quando eu tentei mexer a perna de novo, a perna não veio. E aí eu comecei a ter uma noção, né? Eu falei, cara, tô no hospital, a perna não tá funcionando, daqui 15 dias tem que ir pra Milão. Aí meu tio veio pra mim e falou, Nando, seguinte, você quebrou sua coluna, a gente vai ter que fazer uma cirurgia pra refazer a coluna e pra ver qual o sinal que vai dar pra voltar esse movimento das pernas. Eu falei, tio, então vamos embora que daqui 15 dias eu tenho que fazer tem que ir pra Milão. E achando que em 15 dias ia voltar a funcionar. Fiz a cirurgia, passou um dia, passou o pós-cirúrgico, faltando 13 dias na minha cabeça, eu tava assim, cara, tem que voltar a funcionar. E aí comecei a treinar já.
Já comecei a pegar pezinho, borrachinha no hospital. A fisioterapeuta veio, ela falou, a gente vai fazer um exercício agora para recuperar. Eu falei, filha, bora, daqui 13 dias eu tenho que ir para Milão. E aí comecei, né? Aquilo me causou uma complicação médica. O excesso de exercício, logo ali no começo. E aí eu tive que ficar em leito 0 10 dias. Aí caiu a ficha. Aí eu falei, irmão, já era. Oportunidade da vida de ir para Milão, onde eu achei que ia ganhar um dinheiro realmente na moda, para largar a moda depois, já era. Agora, bichão, agora é se reabilitar. Para onde? Para a vida, para voltar a andar, seja lá para onde for, eu tenho que me reabilitar. E aí, a partir desse momento, cara, eu comecei a me dedicar a me reabilitar para seja lá o que for, ou voltar a andar, ou viver a vida como eu tiver que viver. E coloquei na minha cabeça naquele momento que a partir dali... Então, assim, daquele dia para hoje, eu nunca mais parei. Eu coloquei na minha cabeça, velho, segue que algum caminho você vai encontrar. E você vê essa história que você conta pra gente, você tinha saído de uma reunião com os amigos, você tinha bebido, você tava... Cara, era de madrugada? Era fim depois do jogo, fiquei ali com a galera, aí tomei um negocinho, fiquei ali com a galera, mas enfim. O que pegou muito não foi essa relação, foi a relação do quê? Do excesso de exercício, eu tava numa ansiedade muito grande, tava fazendo dieta... Então, eu tava fazendo dieta porque eu ia pra Milão, tinha que estar seco. E somou tudo. Sim. E foi onde deu essa fraqueza. Que aí eu acabei dormindo no volante e acordei no hospital. Mas assim, era um momento assim ainda muito complicado da vida, sabe? Eu querendo me encontrar. Sim. E largar aquilo que eu vivia, né? Que você falou da celebridade, da subcelebridade, seja lá o que for, do mundo da moda. Eu queria largar aquilo para voltar pro esporte. E era uma fase difícil da vida que era difícil largar aquilo que eu tinha, aquele dinheiro mais fácil, entre aspas, para recomeçar no esporte. Sim. Né? Recomeçar, cara, e agora? Eu vou ser o quê? Eu vou ser um instrutor de academia, estagiário, para recomeçar tudo aquilo. Então era uma fase assim que eu tava tentando me acertar para voltar pro esporte. E eu falei, cara, surgiu a oportunidade da minha vida de ganhar dinheiro. Agora eu vou ganhar dinheiro com essa campanha. Vou pisar fundo e vou por aí. Eu falei, cara, eu vou ficar 4 anos viajando pelo mundo, depois eu volto com o bolso cheio e recomeço no esporte. Eu posso ser estagiário com uma casa, com dinheirinho na conta, sim. Eu posso ser estagiário. Tá tudo certo. Vamos lá, amigos. Você conhece o Fernando, já conhecia antes do acidente, né? Tá com ele fazendo o livro. Quem era o Fernando antes do acidente? Quem é o Fernando depois do acidente? Mudou muita coisa? Nossa, é outra pessoa. O livro acho que mostra bem essa transição aí da pessoa que eu conheci quando era criança. A gente se conhece desde... Posso falar a data? Eu tô tranquilo. Faz mais de 25 anos que a gente se conhece. A gente morava no mesmo prédio, estudava na mesma escola. Então era coisa de criança mesmo, né? Era moleque, né? Fazia bagunça por aí, quebrava as coisas. Fazia... Eu, né? Ah, você, né? Eu tentava controlar. E é lógico, depois que ele se tornou uma pessoa conhecida no Brasil, pra gente era o nosso amigo famoso, né? E a gente tinha que lidar com o fato de ter um amigo famoso que não era sempre acessível, mas que na essência era a mesma pessoa. Mas eu encontrei o Fernando, acho que foi 1 mês antes do acidente, ou 2, na festa da sua irmã. Eu até conto isso no Pós-Fácil. E ele tava muito animado pra viajar. Antes do acidente, Antes do acidente, sim. Aniversário da sua irmã, você tava pronto pra... Ah, é verdade. E daí, ele tava muito empolgado que ia começar esse caminho novo da carreira dele, ia ser muito legal, ia dar essa guinada. Já tinha percebido aí uma mudança, né, de um amadurecimento do nosso amigo que era uma celebridade, que a gente só via nas revistas, pra um cara que tava focado numa carreira. Daí aconteceu o acidente. Daí a gente voltou a se falar anos depois do acidente pra gente começar a fazer esse livro. Eu já vi uma pessoa diferente. Durante o processo de quase 5 anos, entrevistando, conversando pro livro, eu vi uma mudança completa dele, assim, de foco. Mas a essência é a mesma. Continua sendo o cara que eu conheci ali, o Nando. Nandinho, né? Nandinho. Sempre foi o pequenininho, né? Mas foi uma transformação muito legal aí que o livro mostra bem. Mudou. O bíceps do cara tá com 52 de bíceps e atende pelo nome de Nandinho. O bíceps do cara é igual a minha coxa. O braço tem que trabalhar dobrado. Fernando, você fala assim, de uma forma, parece muito prática, da forma como você resolveu seguir adiante, sempre olhando pra frente. Mas nunca bateu uma bad, assim?
bateu em junho agora. Tinha que pagar as contas, não tava vindo trabalho, começou a vir uma bad, falei, país quebrado. Eu acho que assim, aquela frase é bem real, cabeça vazia é a casa do diabo. Então assim, a partir do momento que você se propõe, coloca um objetivo, eu vi que eu tinha que colocar etapas na minha vida. E logo no começo eu tracei, eu falei, cara, eu tenho um plano A da minha vida, voltar a andar. Mas esse plano A não depende de mim. A lesão medular é uma incógnita para a medicina, para a ciência. Ela fica ali, a resposta no vácuo. Então eu tenho que traçar um plano B para minha vida. Eu não posso esperar ver se eu vou voltar a andar para ver se eu vou me encontrar no mundo. Tem pessoas que aguentam esse tempo, para mim não tinha. Então assim, eu falei, eu tenho que traçar. Então desde o começo eu comecei a traçar objetivos duros, porém alcançáveis, assim. Tanto com 6 meses de lesão eu fui correr a São Silvestre, né, contra médico, contra todo mundo, né, fisioterapeuta. Eu falei, cara, eu preciso reconquistar, em primeiro lugar, a sensação de capacidade. Eu preciso ver o quanto eu sou capaz de ser alguém se eu tiver que viver sentado. E eu fui traçando esses objetivos, esses planos esportivos. E na real, quando eu sofri um acidente, eu vi que o que me restou foi o esporte. Porque eu era um modelo, cursando faculdade de educação física, e um atleta frustrado. Modelo, eu não faria mais parte do que é imposto pela sociedade, né? Não é um cara sentado, é um cara em pé, né, dentro daqueles padrões. A faculdade de educação física eu teria que continuar ainda. Será que a faculdade é acessível? Não é? Então é um caminho mais longo. E o esporte é meu dom. É isso que eu amo, é isso que eu gosto, é para onde eu queria voltar. E aí, desde o começo, eu coloquei isso assim como meta. Foi fácil? Foi difícil? É até difícil para mim falar, assim, né? Eu até tomei cuidado para falar isso no livro, né, Pablo? Tava falando com o Pablo porque, assim, pode parecer muito arrogante falar que não foi difícil. Foi difícil. Mas dentro daquilo que eu tinha me proposto, aquela dificuldade, assim, eu me propus a dificuldade e encarar ela assim como uma criança aprendendo a viver, uma vida nova. Eu até falo isso no livro, né? Quando você sofre um acidente como esse, você vira uma criança. Você tem que você começa lá a usar fralda, você tem que aprender a caminhar de novo, vai chegar na adolescência, aí você vai descobrir um mundo novo, esse mundo novo vai te dar medo, você vai ter que encarar ele ou não, e chegar na fase adulta, que chega rápido, pra falar a verdade, que a conta chega. Não interessa você estar sentado ou em pé, a conta vai chegar, você tem que pagar a conta e você tem que trabalhar. E assim, eu vi que eu tinha que traçar esse caminho muito rápido. Se eu não traçasse isso, o que ia fazer? Quem que ia pagar minhas contas? Você tem esperança de voltar a caminhar? Isso é uma possibilidade real? Tenho, mas isso é um assunto... Eu tô te perguntando porque me lembrei da Laís, né? A atleta Laís Souza, né? Ela vive esses momentos e a gente acompanha essas melhoras, né? Sim. Que ela vem apresentando. Você também tem a esperança de voltar a andar? Tenho assim, só que eu acho que é um assunto que ele tem que vir lá de trás. A gente fala no voltar a andar, no investimento da cura da lesão medular, ela tá ligada primeiro à imagem da pessoa com deficiência. Enquanto eu não mudar a imagem da pessoa com deficiência, enquanto o deficiente físico não for o marginalizado da sociedade, o investimento não vai ser direcionado na cura da lesão medular. Então, assim, esses programas que eu faço, né, no Esporte Espetacular, no Off, e até o próprio lançamento do livro tem muita relação com isso. Eu preciso me posicionar na sociedade, eu preciso abrir caminhos para as pessoas se posicionarem na sociedade. Enquanto um presidente do país, um presidente de uma empresa não for um cadeirante, ninguém vai focar naquilo ali. Porra, é tudo questão de investimento. A cura tá ali, o estudo tá rolando. Por que ele não avança? Porque não tem investimento. Porque você imagina, o estudo tá rolando lá, da cura da lesão medular. Pô, foi aprovado aquilo, pode usar em humano, legal. Então joga isso aí pra sociedade. Eu vou entrar lá na justiça, eu quero um tratamento desse. Quanto custa? 10 milhões. Imagina todo mundo entrando e fazendo um pedido de um tratamento de 10 milhões. Olha o caos que vai causar. Então um caminho que ele tem que ser estudado e faz parte, assim, até
próprias pessoas com deficiência têm que começar a entender isso, assim, o caminho que a gente tem que traçar para isso acontecer. Deixa eu fazer. Desculpa, Augusto. Eu vou fazer um intervalinho e tocar uma musiquinha aqui. A gente já volta nesse papo aqui com o Fernando Fernandes e o Pablo Miyazawa, que falam do livro Inquebrável. Esse aqui, ó, que você tá vendo em minhas mãos. Você que nos acompanha pelo Vamos dar o livro pra galera no Twitter. Opa, aqui. Boa. Vamos acrescentar. Então tá valendo o livro do Fernando e do Pablo aqui, Inquebrável, pra você que tá interagindo com a gente pelo Twitter. Agora 10 horas 49 minutos, o horário de Brasília. Estamos de volta com o Morning Show, hoje recebendo aqui no estúdio o Fernando Fernandes e também o jornalista Pablo Miyazawa, que estão falando... Cadê o livro? Sumiu. Ah, tá aqui embaixo. Não tá. Cadê o livro? Paulinha, você roubou meu livro, olha. Vai dar no Twitter em hashtag Inquebrável. Inquebrável, olha aqui, estão falando sobre esse livro. Augusto, a bola ficou com você. Fernando, parabéns aí pela atitude que você tem diante da vida. Porque é isso mesmo, encara, tem que ter esperança aí, vamos em frente. É isso. Eu queria dizer o seguinte, eu tenho um amigo jornalista chamado Carlos Chagas, e a mulher dele também, minha amiga, chamada Léa Chagas. Por razões diferentes, ela teve de amputar as duas pernas, né? Ficou ficou na cadeira de roda. E foi enfrentando esses problemas que você descreveu muito bem, que você conhece muito mais do que nós, evidentemente. E num certo dia o marido percebeu que ela estava vivendo, estava de bem com a vida ali. E ele perguntou como é que ela se sentia e ela deu uma frase que é o título do livro que ele escreveu, que é tão indispensável quanto o teu. Assim, eu sou feliz de outro jeito. É mais ou menos isso, quer dizer, você se adapta, agora é possível sim ser feliz. Cara, eu falo brincando, mas é real, né? Eu acho que quando você passa por um baque muito grande, é que nem casamento. Você tá lá no altar, vai chegar e vai perguntar, vai casar? Sim ou não? Não. Você decide, não dá pra falar, peraí, deixa eu pensar um pouquinho, deixa eu ver o que vai rolar. Isso aí. Então, cara, vai, toca o barco e vai embora. Formas de... Acho que a vida, né, como o Pablo falou, quando me conheceu... quando me conheceu há tantos anos atrás, era de um jeito, agora é de outro. Você também, todo mundo. É só você criar caminhos, criar formas, criar maneiras. Eu acho que a grande dificuldade, qual que é? Que a gente não tem referência. Então, assim, esse papel, novamente eu falando do programa, falando, né, do que eu tenho feito... É um pouco disso, é você criar caminhos para as pessoas entenderem. Pô, dá para andar de bicicleta? Dá, só que eu vou mondalar, não vou pedalar. Então é diferente. Dá para surfar? Dá, cara, vou surfar sim. Dá para fazer isso? Dá, são caminhos diferentes que às vezes a gente não tem como referência. Eu acho que um pouco do que eu tenho feito é um pouco disso, mostrar um pouco do caminho e mostrar que tem esses caminhos, né? Porque a gente é um pouco atrasado nesse assunto de criar acessibilidade, né? Como um todo, até a acessibilidade, não só a acessibilidade, eu digo essa, né, física, do espaço físico, como de oportunidades. A gente não tem as oportunidades para as pessoas que são diferentes, né? Que tem algum tipo de necessidade especial. Então, assim, a gente está num processo de mostrar essas opções de acessibilidade, poder acessar a universidade, acessar o esporte, acessar o transporte público, entendeu? Então, acho que é esse o caminho que a gente tem que quebrar agora. Ô, Vini, cadê você? Vamos lá. Fernando, do Big Brother até o acidente foram 7 anos. Eu queria que você falasse um pouco o que a fama te deu nesses 7 anos, que depois do acidente você acaba refletindo, em termos de mente. Por exemplo, os amigos, você deve ter conhecido muita gente depois do programa, né? Teve gente que se afastou de você, por exemplo, ou não? Cara, o negócio da fama, ela te dá tudo. Ela dá tudo... muito. Ela te dá dor de cabeça, ela te dá dinheiro momentâneo, ela te dá... tristeza, ela te dá tudo. Para mim foi um processo muito difícil administrar, porque assim, o Pablo me conhecia bem, eu era o Nandinho, moleque tímido da galera, que tocava o terror, mas era tímido, né? Então assim, lidar com aquilo, ainda mais assim, quando você entra num programa que você não tem noção da grandiosidade de exposição que aquilo tem, aquilo é um baque. Você administrar isso para uma pessoa leiga é complicado. Então assim, ela me deu tudo isso, tudo em um monte.
E foi um processo, assim, para tentar sair dela, né? Foi um processo difícil, onde eu tava lutando, tentando sair um pouco desse negócio. Antes do acidente, você já tava querendo sair. Eu tava querendo sair desse negócio de ser uma pessoa, uma celebridade por ter participado de um programa. Eu não gostava disso. Não gostava de falar, pô, que legal, ele faz isso porque ele é do Big Brother. Era fútil pra mim também, né? Passar por isso e as pessoas olharem com isso. Só que ao mesmo tempo eu não sabia lidar em como mostrar o outro lado, como é que mostrar esse meu lado esportivo, o trabalho que eu fazia social com a rapaziada. Então, assim, foi um processo difícil. E acho que o acidente, por mais que tenha sido um negócio duro, ele me sintonizou na vida. Ele me pôs onde eu queria estar. Então é muito difícil a gente falar assim, pô, cara, esse negócio, né, da felicidade, é muito difícil chegar pra mim e falar assim, cara, você queria voltar alguma coisa atrás? Você voltaria? Você mudaria? Sinceramente, não. Não trocaria nada. Porque assim, eu tô tão bem hoje em dia que eu não trocaria, sei lá, o voltar a andar, não sei, não dá pra você falar sobre isso, sabe? O Fernando, ouvindo você falar, assim, claro, a gente apoia e fica feliz de ver você reagindo, é a palavra que eu encontro agora, dessa forma, mas, cara, deve ter tido um momento difícil, pessoas que passam pelo que você passou, chegam a pensar em se suicidar, se matar. Qual foi um trecho, né, desse momento, dessa experiência tua, em que você achou que ia fraquejar? Eu falo até isso aí no livro. Eu acho que o momento de maior dificuldade pra mim foi quando eu descobri que da cintura pra cima eu sou um monstro, eu posso ser o cara mais forte do mundo, e da cintura pra baixo, onde eu não tenho sensibilidade na perna, eu sou uma criancinha recém-nascida. Indefesa. Então eu tenho que tomar muito cuidado, né, com os problemas de pele que gera lesão medular. E foi um caso onde eu tive uma lesão na pele, chamada escara, né, úlcera de pressão. E aquilo me gerou uma lesão que não fechava. Ficou 8 meses aberto. Sim. E entrou uma bactéria, enfim. Aí tive que fazer um processo cirúrgico. E pós o processo cirúrgico, então assim, se eu fiz um machucado no glúteo, o glúteo pra mim é a sola do meu pé. Eu fiz um machucado no glúteo, eu tenho que ficar deitado me recuperando da cirurgia 2 meses. Eu acho que foi esse o pior momento da minha vida ali, pós-lesão, quando eu tive que ficar 2 meses em casa, ainda mais dezembro e janeiro. Foi justamente quando a gente começou a fazer o livro. Começou nessa vibe em que ele tava, nossa, é o pior momento agora. Eu falei, nossa, mas como assim? Você se acidentou? Ele falou, não, agora é o pior, eu já passei... Isso começo de 2010? Não, 2012. Anos depois já, ele tava sofrendo pela primeira vez. Por essa lesão, assim, causa na pele. Eu falei, cara, não é possível que eu não tô administrando uma lesãozinha desse tamanho. Um buraquinho. Então, acho que essa foi a maior dificuldade, passar por esse momento, entender o que a lesão medular gera. Então, quando a gente vê, às vezes, o cadeirante, a pessoa ali que tem uma lesão medular com aquela cara de meio borocochô, não é nem pelo fato de estar sentado, mas pelo que a lesão medular gera, as dores, lesão de pele, as próprias dificuldades aí de mobilidade do dia a dia. Mano. Certo, a gente já retoma esse papo com o Fernando Fernandes e o jornalista Pablo Miyazawa aqui no Morning Show. Paulinha, manda lá. Essa é pra você que quer ganhar R$1 milhão. Então participe da promoção Johnson & Johnson Domingo em Família. Pra começar, busca aí, promoção da Johnson na internet. Compre qualquer produto participante, cadastre o código de barras no site da promoção e você já está concorrendo. Só não esqueça de guardar o cupom fiscal. Promoção Johnson & Johnson Domingo em Família. Cadastre-se agora, você pode ganhar R$10 mil todo domingo e R$1 milhão no fim da promoção. Boa, manda a hora certa pra gente aí, Faustão. Especialmente pro glorioso Fernando, 11h01, horário de Brasília, galera. Jovem Pan Morning Show. Essa é a promoção da Johnson. Uma promoção da Johnson pra família. São R$10 mil todo domingo e R$1 milhão chegando pra mudar sua vida. É a promoção da Johnson. A promoção do milhão da Johnson. A promoção da Johnson. A promoção do milhão da Johnson. Pablo Miyazawa, que estão lançando o livro Inquebrável, a história do atleta que se reinventou depois de perder o movimento das pernas. Fernando, o ex-judoca, o apresentador e apresentador agora, o Flávio Canto, ele
ele escreve o texto da apresentação e revela ali uma experiência muito bacana que teve com você, né? No Boletim Paralímpico, né? Um programa que a Globo... 2012. Isso, fez ali diariamente, né? Nas Paralimpíadas de Londres. Como é que foi mergulhar nesse outro universo aí, da apresentação, do comentário e tal, e no mundo desses atletas especiais de uma forma geral também? Cara, em 2012 foi mais tranquilo, né? Que eu tava ali como comentarista junto com o Flávio. Então, assim, ele jogava a bola pra mim, eu só tinha que cabecear e fazer o gol, né? Sim. Então tava um pouco mais fácil, era o garçom, né? Ele era o garçom e só me entregava na cara do gol, assim. O Flávio é um cara sensacional, assim, um cara do bem, um cara, super receptivo também. E, assim, foi uma experiência ótima. Aquela época a canoagem, né, a paracanoagem ainda não era esporte paralímpico. Então, eu tava ali comentando sobre outros esportes e vendo um mundo que eu não estava tão habituado a ver também, do mundo paralímpico, assim, de uma forma tão intensa, né, que é os Jogos Paralímpicos. E foi uma experiência, assim, fantástica de você ver a capacidade, por mais que a gente conviva, né, e seja um atleta paralímpico, você acaba se surpreendendo com cada coisa fantástica, assim, cada atitude ali, cada competição fantástica. Já em 2016, que eu tive até o problema que eu perdi, né, a vaga, enfim, por alguns problemas de classificação funcional, que eu até falo isso também no livro, que é um probleminha do mundo paralímpico que eu acho que tem que ser resolvido e analisado. Eu fui como um comentarista, mas de repente eu tava ali lendo TP com ponto no ouvido e aí, bicho, eu vou te falar que tremi todo aqui, né, cara? Quando chegou achando que ia ser igual 2012, que ia chegar ali, eu só ia dar meus comentários sobre, né? De repente, Fernando, TP1, pá, e ponto aqui no ouvido e a gente gravava e tinha 40 minutos pra gravar pra já ir pro ar. Rapaz, aquilo foi duro, hein? Eu lembro assim, a primeira experiência, né? No primeiro dia, tô com o ponto no ouvido. Aí tô aqui lendo o TP e tal, e ele já tinha me falado, o diretor tinha falado, daqui a pouco você vai virar pra câmera 2 e tal, não sei o quê. Aí eu tô aqui, na hora que eu vou virar, ele falou alguma coisa no TP, no ponto. Aí eu... Hã? Você começou a falar com ele. Eu falei, cara... eu falei, foi mal, gente. Mas, enfim, assim, foi legal, assim, no fim foi muito bacana, e até abriu as portas, né, então fechou a porta de eu não ter ido pros jogos, mas abriu outras, então acabei fazendo quadro ali no Esporte Espetacular, que tem sido fantástico, uma experiência poder estar passando também, não só através da atitude esportiva, mas acho que se comunicando através da voz. É muito legal, mas estamos caminhando ainda, tô aprendendo bastante. Pablo, eu queria fazer uma pergunta para você em relação ao trabalho de escritor. Ali... qual foi seu trabalho ali? Como que você escapou da armadilha, por exemplo, de cair muito pro aspecto sentimental ou adotar um tom meloso pra falar de um cara forte, alegre, que nem da palavra superação gosta? Verdade. Desde que a gente começou a fazer o livro, a gente se propôs a fazer um livro em primeira pessoa, né? Era a narração do Fernando. Então, por ser a voz dele, jamais ficaria um relato meloso, né? Porque não é um cara que nunca se fez de coitado, nunca vai se fazer de coitado, nunca se fez, nunca se colocou como vítima e nunca pegou e falou, nossa, eu tô na pior. Então, a cada nova sessão de entrevista que a gente fez, ele parecia mais forte. Lógico, às vezes ele tava mais cansado, às vezes tava com sono, às vezes estava com dor, mas ele nunca se vitimizou. Então, não tinha nem como, nessa extração do discurso dele parecer um livro meio sentimental, um livro de autoajuda, né? A gente tava meio com medo do relato dele se tornar um livro de autoajuda, e ele é naturalmente um livro de autoajuda, porque muita gente vai se inspirar com ele. Mas a ideia era contar a história dele da maneira que ele é na vida real, que é um cara direto e reto, né? Assim, um cara sem papas na língua, que sabe falar diretamente com as pessoas, olhando no olho. E então, acho que o mais difícil pra mim foi eu não esquecer dessa primeira mensagem aí, de que a gente queria passar a mensagem certa dele, não exatamente criar uma fábula em torno da vida dele, porque a vida dele já é fabulosa, se você for pensar, né? Tudo que já aconteceu, a trajetória dele, o fato dele estar lá em Nova York quando as Torres Gêmeas caíram, assim, é tudo muito... são cenas de um filme, então cada vez que eu descobri uma coisa nova sobre ele, eu enxergava esse filme passando. Eu falei assim, eu não preciso fazer nada, a vida dele já é fabulosa o bastante pra gente
mantê-la bem realista e ela ser interessante do começo ao fim. Então a gente não inventou nada pro livro. Daí a ideia de colocar o diário dele, porque eu vi faz parte do livro aqui, o diário, né, que você começou a escrever 3 semanas depois do ocorrido, né, do acidente. Na verdade, quando o Pablo me procurou, né, eu falei, Pablo, dá uma olhada nisso aqui que eu tenho. Dois cadernos tamanho. Assim, que foi meu psicólogo, né? Sim. Até falando, como eu sou um cara tímido, mais fechado, é muito difícil eu me expressar pra jogar pra fora. Então eu acabei pegando um caderno e passando todas as minhas experiências. E aí quando o Pablo leu, ele falou, cara, isso aqui tá ótimo, tá fantástico, muito bem escrito. Mas não foi de cara, não. Então. A gente só decidiu que ia pôr o diário, acho que uns 2 anos depois. Sim. A gente eu ia usar como base do... não lembro o que aconteceu naquele dia, mas pega o meu diário e lê. Daí um dia eu peguei e falei, deixa eu ler. Eu falei, como escreve bem esse safado, né? Eu falei, vamos usar isso aqui e reproduzir. Então o que vocês veem é o diário praticamente na íntegra. Deve ser quase 95% dele. A gente extraiu uma ou outra. Ele reproduzia muitos poemas, né? Você escrevia umas coisas também. Tem comentários dos filmes que ele viu, assim, mas o grosso tá aí. Ele escreveu isso ali à mão, né? E eu entendi sua letra inteira, isso que foi muito legal. Escreve bem. Dá uma lida aí, vê se você vai conseguir entender tudo. É ótimo, mas o legal é assim, não era... o plano, vamos reproduzir o diário dele. A ideia era usar isso como base, mas é tão bom que acho que isso só enriquece o pacote. E essa relação também de não fazer um negócio muito voltado para autoajuda, eu acho que a gente bateu por outro caminho. Eu acho que estava mais relacionado a desmistificar a relação da deficiência, da cadeira de rodas, do processo que uma pessoa que passa por um baque desse vai passar, do que pensar nesse negócio da relação da autoajuda, entendeu? Então, o foco era assim, cara, vamos desmistificar, vamos abordar um pouco de tudo, vamos abordar um pouco da dificuldade, um pouco da alegria, um pouco da parte sexual, um pouco das curiosidades do recomeço de vida, e não literalmente focar no cara, que bacana, que superação novamente. O Augusto Nunes, se não bastassem todas as qualidades aqui narradas pelo Fernando Fernandes, ele ainda tem uma característica que o une a você. Ele e você são os últimos românticos. Roda o vídeo aí, Brunão, que a gente separou. Eita! Saí do treino agora, cansado, morto, mas nesse dia tão especial, eu não podia deixar de lembrar de você, que esteve comigo durante todos esses anos, me acompanhou, me deu tanto carinho, me deu tudo que eu precisava. Então, hoje, no Dia dos Namorados, queria dizer que eu te amo e que eu quero você pro resto da minha vida. Te amo, meu caiaque lindo. A gente vai pro resto da vida junto. Feliz Dia dos Namorados pra nós. Achei até que você ia falar que ele também é palmeirense, que era santista, depois virou palmeirense, que é o time do Augusto. Apaixonado pelo caiaque, mas aí cabe a história. Você falou que tá no diário também. E pra namorar? Como é que ficou depois? Bicho, tive que descobrir tudo de novo, né, cara? Tive que reaprender, cara. Os carinhos ficam diferentes. Mas assim, é tudo uma curiosidade, né, cara? Eu falo disso aí no livro, eu falo exatamente assim, pra namorar aquele momento, ele ainda é mais fácil. Agora, quando você investe nesse namoro, que você tem que se apresentar pra família, é um processo, por mais fácil que pareça, né? Fala, isso é tranquilo, vai saber. Agora você imagina, pensando racionalmente, um cara numa cadeira de rodas, começo de lesão, sem saber o que vai ser da vida, se apresentar para os pais de uma namorada. Chegar lá e falar, pô, legal, tá... E aí, o que você faz da vida? O que é? Como é que é? Então, assim, é tudo um processo novo. É tudo um processo que, se você não tiver com a mente aberta e entregue, assim, fala, cara, é isso e ponto, você não vai conseguir evoluir. Então, assim, tem essa relação do novo. E foi tudo descoberta pra mim, né? Desde o começo, até da parte sexual, até dessa parte de pensar numa família, e como é que vai ter filho, e consegue ter filho, não consegue. Então é interessante. Quem quiser saber, dá uma olhadinha lá no livro, viu? Paulinha, como é que tá nossa hashtag aí, inquebrável, hein? Aqui a galera tá disputando esse livro a tapas.
Então depois eu vou escolher uma pessoa aqui, tá, gente? Continuem participando. Hashtag Inquebrável aqui no Twitter. E, Fernanda, a gente pediu também para os ouvintes mandarem aqui casos, né? Onde eles tiveram dificuldades, o que eles fizeram, como é que eles lidaram com essas situações que apareceram na vida deles. E o pessoal correspondeu, ó. Bom dia, Morning Show. Dificuldade, eu acho que a maior que eu tô enfrentando até hoje é lidar com o suicídio do meu irmão. Isso é uma coisa que vira gente do avesso, né? Ele era mais jovem do que eu e é muito complicado lidar com isso. Você vai aprendendo no dia a dia a lidar. Não tem uma fórmula secreta. Eu sou a Ana de Garça. Bom dia para vocês. Bom dia, Jovem Pan. Bom dia, Morning Show. Sou o Diego aqui da Serra, Espírito Santo. E o meu primeiro desafio na vida, eu não tive grandes, mas o primeiro foi a perda do meu primeiro amor. Minha primeira namorada, que ela acabou me deixando, me largando, eu fiquei muito triste. Chorei por mais ou menos uns 2 meses, mas a vida que segue, né? O tempo cura tudo. Bom dia, pessoal do Morning Show, que é Matheus Soares de Irapuru, São Paulo. Minha maior dificuldade até o momento está sendo lidar com a dieta, positivo. A dieta tá muito difícil. Grande abraço a todos aí e bom dia. Bom dia, eu sou o Márcio do Ipiranga. Tudo bem? Tudo bem com todo mundo aí? Tudo. Então, a minha dificuldade sempre foi da saúde também. Eu tenho um problema renal desde quando eu nasci. Eu faço tratamento médico desde 1980. Eu já fiz transplante, já fiz hemodiálise, estou fazendo hemodiálise de novo, mas eu não paro minha luta não. Eu faço hemodiálise das 6 às 8 da manhã, todos os dias. E depois vou trabalhar, porque não dá para ficar dependendo do auxílio que o governo fornece pra gente. Então preciso trabalhar, mesmo com grande dificuldade, saindo da hemodiálise, pesado, cansado. Eu vou pro trabalho, ainda faço o meu trabalho e quando dá tempo eu vou na academia ainda. Bom dia a todos aí, um abraço. Olha aí, tá vendo? Quando a gente lançou essa pergunta aqui, eu fiquei imaginando, né? Como quando você olha em perspectiva as coisas, né? Você encara melhor os desafios, os problemas, que o que você considera problema pode ser um alívio pro outro, na verdade. Eu né? acho que a conclusão que a gente chega é: 1, todo mundo tem problema. 2, cada um vê um problema de um jeito. Que para um é uma dieta, pro outro é hemodiálise. Você vê. Então você vê assim os parâmetros. Então assim, não tem, todo mundo vai ter problema. E quem não tem, vai achar que tem de alguma forma. Sim. Eu acho que eu sofri muito isso com o meu relacionamento, né? O último que eu namorava uma austríaca. Então você chega lá, cara, o mundo é todo perfeitinho. Tudo o asfalto é cinza, a grama é verde e a grama parece que ela não passa pro asfalto. É uma coisa impressionante lá na Áustria. É tudo perfeitinho, hospital, tudo funciona. Bicho, era só falar pra ela que não ia conseguir na data que a gente tinha marcado pra lá, o mundo desabava. Pô, eu não vou conseguir ir dia 17 de janeiro. Nossa, pelo amor de Deus, como é que você não vai conseguir? Não sei o quê. Então, assim, as formas de problema são diferentes, né? Eu tive que lidar com essa relação cultural. Aí eu peguei ela e falei assim, vem cá, vou te levar lá no Vidigal, lá onde eu treinava boxe, levei ela na casa do moleque que treinava lá comigo. Morava, acho que 17 pessoas numa casa, num cômodozinho. Chegamos lá, todo mundo dando risada. Falei, ó, tá vendo? Ó, problema é isso aqui, ó. Eles vivem num cômodozinho desse tamanho, tá todo mundo rindo, não sei o quê. Então, assim, é essa relação do problema. Todo mundo tem e como você encara que diferencia, né? Fernando, queria te agradecer. A gente, infelizmente, o nosso tempo acabou. Parabéns, cara, pela maneira Obrigado. como você enxerga e olha a vida e as coisas. Pablo, obrigado pela tua presença aqui também. Eles estão lançando, agora vamos saber, vai ter lançamento onde, quando, que horas? São duas datas. Vou fazer 3 convites, na verdade. No dia 22 de agosto, aqui em São Paulo, no Pátio Paulista, o lançamento do livro, na Saraiva. No dia 24 de agosto, na Travessa Leblon, no Rio de Janeiro. E queria convidar também no dia 14 de setembro a festa de 4 anos do meu instituto. Vai ter Thiago Abravanel, Didi Ale Salles, Jazz Band Ball, que é mó barato. Então, assim, quem quiser entrar, entra na página lá do Instituto, Instituto Fernando Fernandes, e cola com a gente na festa aí, que vai ser bem legal. Mas não deixa de ir no lançamento. Leia o livro e recomendo. Valeu, Pablo. Valeu, Fernando. Valeu, abraço valeu. com vocês. Agora 11 horas 21 minutos, horário de Brasília. Morning Show.
Vamos lá, reta final desse morning de quarta-feira. A Polícia Militar está investigando um vídeo que mostra alunos de uma escola estadual em Manaus homenageando o deputado Jair Bolsonaro. Vini, e aí, quais os detalhes dessa aí? É isso mesmo, aí vem, cara. Tem Olha coisa só. aí. Olha lá. Só, o próprio deputado Jair Bolsonaro está divulgando esse vídeo nas redes sociais dele, dessa escola, dos alunos dessa escola estadual Baldock Frick de Lira, que fica no Manaus. Essa é uma das 8 escolas administradas pela PM por meio de um acordo com a Secretaria de Educação do Amazonas. E neste vídeo, os alunos pedem para que o Bolsonaro participe da formatura dos estudantes em Manaus e o chamam, Edgar, de salvador dessa nação. Caramba. Um convite simplesmente irrecusável. Marcha em direção ao sucesso que nunca para! Marcha em direção ao sucesso que nunca para! Tem audácia suficiente para convidar Bolsonaro! Tem audácia suficiente para convidar Bolsonaro! Sou guerreiro corajoso e minha vitória fica! Sou guerreiro corajoso e minha vitória fica! Prestigie a formatura e veja terceirão é mito! Prestigie a formatura e veja terceirão é mito! Convidamos Bolsonaro à salvação dessa nação! Convidamos Bolsonaro à salvação dessa nação! Os 4 cantos ouvirão completa nossa canção! Os 4 cantos ouvirão completa nossa canção! Disciplina, honra, educação, Brasil! Disciplina, honra, educação, Brasil! Muito bem, muito banda bem. A rima é muito rica. Augusto. Nação, sensação, nação, muito rica. E a banda marcial ali arrepiando. A rima que eu mais gostei foi: tem audácia suficiente para convidar o Bolsonaro. E o mito. E a parte do mito? Pois é, Edgar. E aí, só que é o seguinte, né? O que aconteceu? Essa iniciativa foi classificada pelo presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, o Glenn Wilde Freitas, como doutrinação nazifascista de crianças e adolescentes. E ele disse que antes do episódio já recebeu relatos de alunos expulsos por reclamar da doutrina rígida. Então ele solicitou uma explicação ao comando da PM e à Secretaria de Educação sobre o convite ao Bolsonaro. E nas redes sociais também aparece o relato de alguns estudantes dizendo que não abriram a boca por alguns minutos por ser uma escola doutrinada, e a comissão de formatura em nenhum momento perguntou se era a favor de fazer ou não o vídeo. Simplesmente obrigaram os alunos. Então isso agora, Edgar, está sendo aí investigado, né, pela Polícia Militar, e vamos ver o que vai acontecer para ver se isso foi de uma forma espontânea mesmo, esse convite ao Bolsonaro, ou não. Quem comanda essa escola aí? É da PM, Então, não é Forças Armadas. É uma das 8 escolas pela Armadas Que seria fica que bem da cadeia, né? Exatamente, porque Tem as Forças Armadas não subordinação. fazem, exatamente, não fazem isso, né? Exato, Não mas é da aí o PM, Bolsonaro, aí o Bolsonaro divulgou um outro vídeo nas redes sociais dele também, mostrando alguns outros trechos, umas entrevistas com pais dos alunos, dizendo, isso aqui não é espontâneo, é o que então? Né, de pessoas elogiando ele, enfim, agora a coisa está aí sob investigação. Tá falado, reta final, o programa vai terminando nessa quarta-feira, vamos aos ganhadores. Quem começa? Paulinha? Como é que estamos aí? Vamos começar aqui, eu quero dar o prêmio Tem do o livro também, né? Foi só o livro hoje, então eu vou dar aqui pro Thiago Lopes. Vou falar com você aqui, Thiago. Você ganhou o livro. E aí, Vini? Aqui o vencedor... Quem que vai anunciar hoje, velho? Qual que é o vencedor aqui? O Bolsa Progressista. O Bolsa. Já que vocês falaram de mim aí. Ficou feliz, hein? Você fez espontaneidade? O Bolsa vai ter audácia suficiente para anunciar o vencedor. Eu vou no convite, eu vou lá, hein? É o Márcio de Ipiranga. É isso aí. Obrigado a todo mundo que participou, Aí interagindo. Vai levar o Augusto? Vai levar o Augusto, meu amigo. Quando é que vai ser? Tô ocupado. É isso aí, gente. Obrigado pelo prestígio, pela audiência. O Morning vai ficando por aqui, mas volta amanhã, a partir das 10 aqui na PAN. Valeu, tchau.